Hoje eu quero dar as boas-vindas a um grande amigo, um colega que nos conhecemos há bastante tempo. Ele já viveu em São Paulo, ele vive em Manaus, ele vive viajando para um lado para o outro. Ele não é de um lugar só, ele é do mundo. Né? Gustavão, seja bem-vindo aí, meu amigo. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado mesmo. Fico muito grato de estar aqui com você. E se eu errar em alguma coisa, me avise, porque é a primeira vez que eu estou falando no podcast. Para mim é uma alegria muito grande. Uma pessoa igual a você, com bastante experiência, com muita história para contar, é difícil errar. Poxa, obrigado. E aqui o nosso objetivo, como eu sempre digo, é a gente aprender um pouquinho com a história dos nossos entrevistados para que a gente dê mais um passo em direção à nossa carreira, ao sucesso que a gente gostaria de alcançar ou deseja alcançar. Sempre lembrando que o sucesso não é você necessariamente ter o maior volume de dinheiro ou ser o número 1 lá na companhia que você está inserido, mas sim você fazer muito bem aquilo que você se predispõe a fazer. Pode ser na vida, pode ser na profissão, mas é você fazer muito bem, com paixão, com brilho nos olhos, aquilo que você está fazendo naquele momento. E assim a gente começa o nosso bate-papo. O que brilha seus olhos, Gustavo? O que você desde sempre faz e que você gosta muito? Olha, o que eu mais gosto é de viver. Eu sou muito grato à vida que eu tenho, por tudo que eu já vivi. Bom, praticamente meus pais conheceram, eu nasci em 70, né? Minha família do meu pai vieram da Itália, de Roma, e a família da minha mãe também de italianos, morando em São Paulo. Aí o meu avô, muito lá atrás, na década de 1930, mais ou menos, começou com o irmão dele trabalhar com transporte de caminhão. E esse meu avô, ele era casado, né, com a minha avó, e nessas indas e vindas dirigindo o caminhão, a minha avó conheceu uma outra pessoa que era casada e largou o meu avô e foi viver como concubina desse outro senhor, né? E aí meu avô seguiu, tinha uma costureira lá na coisa, e aí ele se mudou para São Paulo. E por coincidência, a minha própria avó, por parte de mãe, tinha um marido, conheceu um amigo do meu avô e também largou meu avô por parte de mãe e foi viver com esse senhor. Que confusão! Foi confusão. Aí você imagina como é que foi o meio da história. Aí mais tarde meu pai e minha mãe se encontraram em Santos e acabaram casando e eu nasci. O seu pai não largou sua mãe pra ficar com um amigo dela, não, nem o minha contrário. mãe, não. Graças a Deus. Rompeu ali essa... Essa história foi tão trágica ao longo de todos esses anos. Eu imagino. Assim, foi muito bom, muito ruim. Eu sei que eles ficaram até o final juntos, até porque eles tinham já uma história, né? Amém. Uma história muito complicada de infância, de adolescência, então acho que eles resolveram ficar juntos. Só que aí meu pai, nessa história toda, começou a fumar com 14 anos e bebia demais. Tinha um problema de alcoolismo sério. E eles sempre acreditavam que ia dar certo. Mesmo fazendo tudo errado, não entregando nada, eles achavam que ia dar muito certo. E para começar, eles me registraram. Fizeram o meu batismo em Santos, com 6 meses de idade, e meu pai resolveu não me registrar. Nem ele, nem minha mãe, porque queria que eu escolhesse meu nome. E ver como é que ia ser, desse jeito. Aí quando deu 2 anos, eles andando com uma criança para cima e para baixo, para entrar em hotel, para cá, para lá, sem documento, aí os dois resolveram ir no cartório e fazer o registro de... E fez com registro retroativo? Fez com registro com data retroativa. Por sorte, tinha esse bendito batismo, né? E aí aproveitaram a data, que ela também lembrava o dia que eu nasci, a minha mãe. Entendi. E aí eu fui registrado com 2 anos em 72, dizendo que eu tinha nascido em 70. Bom, aí meu pai entrava em um monte de roubada, assim, de coisas erradas, assim, não dava certo em nenhum negócio, né? Era encrenca. Sempre encrenca. Aí eu me lembro que quando eu tava com 7 anos, andando um pouco com a história, ele resolveu ficar hóspede do hotel Copacabana Palace. Lá no Rio. Já no Rio, eles rodaram. O Copacabana Palace sempre foi um hotel de elitizado, né? Família Guine e tal. Aí meu pai pegou um cheque, naquela época, imagina, década de 70, não é o mundo de hoje, né? Foi lá, fez um cheque e entrou, se hospedou. E aí a gente ficou morando 6 meses dentro do hotel. Aí eu conheci, por exemplo, os filhos
do Jô Soares, o Guinho, o Ibrahim Soed. Peraí, quanto tempo ele ficou no hotel? 6 meses. Aí eu fiquei amigo do porteiro, que era chamado Branco. Aí eu frequentava a piscina. E aí quando chegou uma hora, eles falaram, não tem mais como você continuar aqui sem pagar e comendo de graça e tal. Proibiram da gente entrar dentro do hotel. Chegou na porta, com tudo lá dentro, perdeu tudo. Pouco que tinha, ficou lá dentro. A gente foi morar na Prado Júnior, em Copacabana. Num daqueles prédios que era treme-treme, né? Onde tem um monte de boate, moça trabalhando à noite, né? Enfim, aí eu saí do Copacabana e fui morar na Prado Júnior. Do luxo ao lixo. Do lixo. Uma diferença de poucas quadras também, né? Aí nessa situação toda, meu pai queimou o pé, mas também ele foi morar na Prado Júnior e não pagou o aluguel. Simplesmente se mudou e não pagou o aluguel. A gente ficou morando lá, ele queimou o pé e eu tinha que comer, né? Eu tinha que comer, minha mãe tinha que comer, ele tinha que comer. Enfim. Você é filho único? Sou filho único, graças a Deus. E aí, eu não me lembro como, né? Porque faz muito tempo, tô com 53, eu resolvi vender cartão de visita, cartão de Natal, de porta em Copacabana, em Nossa Senhora de Copacabana. Então eu comprava na Probos ou na Diplomata no centro, e saía para vender. Eu me achava um ótimo vendedor, mas no fundo é porque eu era uma criança e de 7, 8 anos de idade, e as pessoas compravam, eu acho que por pena, porque achavam engraçado, enfim. Ou seja, começou a trabalhar cedo mesmo, por conta das circunstâncias ali. Porque a paulada foi segura. O seu pai era alcoólatra, não dava certo em nada, e minha mãe também, empolgada com as ideias dele, achando que ia dar certo, não dava. Era tipo meio Pink e o Cérebro, assim. Eles achavam que ia ganhar o mundo, mas no fim... Tava difícil. Tava difícil. E aí você já foi pra rua trabalhar cedo. E aí eu descobri que eu tinha algumas coisas que eu podia vender em Copacabana à noite, na Avenida Atlântica, como é que eu posso dizer? O pessoal tá comendo pizza e tal, porque tinha umas mesinhas que ficavam de fora. Faz muito tempo que eu não vou. Nos comércios ali tradicionais, ali pizzaria e tal. E aí eu fui estudar, que tinha que me matricular no primeiro ano, né? E eles me matricularam numa escola que ficava na Praça do Leme, bem no pé do Morro do Cantagalo, perto do pessoal ali que desce do Morro do Macaco e tal. Então eu aprendi a estudar bem no pé do morro ali, naquela época, década de 79, por aí. Bom, aí a vida andou, continuei meio que trabalhando, porque às vezes dava certo, dava errado. Sempre no Rio de Janeiro. Não, a cada 6 meses, um ano, ele mudava de cidade. Então, por exemplo, aparecia um negócio que ele ia vender, ia dar muito certo em Araxá, Minas Gerais. Aí ele ia lá para Araxá, se hospedava no hotel, procurava qual o melhor hotel. Hotel do seu... Hotel Pinto. Eu acho que era esse o nome, era uma rua principal. Também chegava lá, fazia um cheque, se hospedava e depois não tinha como pagar, depois mudava para o apartamento. Ele ia dando golpe e ia atrás de golpe, tranquilo. O que eu aprendi já cedo? Que uma das coisas que faz a pessoa ter sucesso ou faz ela não ter sucesso é não entregar. Então a capacidade da pessoa ter o compromisso de entregar tendo prejuízo ou não, ter pontualidade, se não vai conseguir cumprir, avisa antes, ajusta o contrato, acerta o escopo bem antes, e entregar, essa faz uma diferença Olha só, muito grande aí. O seu exemplo negativo se tornou uma habilidade sua que chancela quem você é, né? Porque combinou e entregou. Tem que entregar, O que eu posso dizer pra ti é, olha, eu não consigo te entregar desse jeito, consigo te entregar daquele, mas aquilo que combinou... Tem que entregar. Tem que entregar. Legal. Não tem jeito. Porque o não entregar cria um problema enorme, né? Então, e aí a vida foi andando, né? 14 anos, 15, aí morava E sempre no meio do caminho eu voltava para São Paulo. Porque a família da minha mãe era de São Paulo. E eu ficava morando de favor na casa da minha avó. Que tava... Minha avó por parte de mãe. E com esse senhor, que conheci como avô, né? E o outro avô biológico também conheci, mas ele não lidou bem com o chifre. Ele passou a vida toda meio Coitado. triste, não lidando muito legal com a situação. E aí, quando eu ia para casa da minha avó, com a minha mãe, meu pai também não tinha onde morar e ficava morando dentro de um carro, porque não tinha onde sentar. Às vezes eu ia dormir no carro com ele. Ou seja, infância é difícil mesmo. Foi diferente, né? Foi bem diferente. E aí ele também comprava o carro e não pagava o carro. Aí as pessoas ficavam procurando. Ele estava vendendo o carro, alguém chegava lá para levar o carro embora. Cara, foi meio punk o negócio. Traumático. E aí, bom, eu queria voltar para Curitiba, onde a família dele eu achava que ia ser legal e tal.
E aí eles conseguiam, eu tava com 17 para 18, me mudei, consegui perturbar meu pai, mas também para ele não era tão difícil, né? Uhum. Conseguir mudar de cidade. Aí a gente foi morar em Curitiba. Aí ele foi lá e me matriculou no melhor colégio, no Positivo. Que na época eu era considerado um excelente colégio lá em Curitiba. Aí ele me matriculou, deu um primeiro cheque. Só que aí eu não tinha a apostila, não tinha o uniforme, não tinha não sei o quê, e aí a aula ia andando. E aí não pagava mais, enfim, e assim foi acontecendo. Só que aí ele morreu. Teve cirrose e... Jovem. 50 anos. E eu, quando estava indo para 49, ficava com aquele número dos 50, né? Mas já passou 3 já, sem a cirrose, graças a Deus. Aí ele faleceu, ficou só eu e minha mãe. E eu precisava, de novo, né? Levar comida para casa. Quando foi, e eu não tinha o que fazer. Quando foi ter alguma coisa para fazer, eu consegui com um amigo meu, um conhecido, inicialmente vender caixão. Ele falou, olha, eu tenho a funerária e eu consigo te pagar a comissão sobre o caixão que você vai vender. Pô, mas imagina o seguinte, chegar para ti e falar, Léo, olha, você é um cara bacana, super gente boa, e eu tenho um caixão fantástico que vai combinar contigo, para você poder comprar. Você prefere a alça dourada, a alça cromada? Você vai dizer, pô, não... Tá de sacanagem? Tá de sacanagem, ninguém acorda querendo comprar o caixão, o próprio caixão. O caixão, então vamos ver para fulano, para teu parente, para tua esposa, não vendia. E aí eu ia, situação vindo, e eu também estava com despejo na porta do apartamento que eu morava, que meu pai também não tinha pago o aluguel. Aí eu pensei, bom, eu vou para a porta do ML, porque quando o cara chega no ML, a família tem que comprar o caixão. Aí tá ali meu cliente ideal. Tá ali meu cliente ideal, e é instantâneo, né? Não precisa ficar explicando muito. E naquela época não é como hoje, né? Que tem um monte de situações e regra e tal. Então eu fiquei amigo do pessoal que lavava, que recebia no ML o defunto, né? O cadáver. E eu falei, pô, eu te ajudo a lavar aqui, para poder ficar aqui dentro, eu te ajudo a lavar o defunto, né? E aí eu comecei a lavar cadáver, preparar. O dia que você precisar alguma coisa, você me chama e quem... Muito obrigado, eu tô tranquilo dessa ainda habilidade. me lembro bem aí. como é que faz. Aí tem que vestir rápido, porque o corpo vai ficando duro, então... É mesmo. Você tem que colocar a mão pra lá, pra cá, puxar. Isso com que idade, Gustavo? 18. 18 anos. 18 anos, né? Não tinha medo, não. Rapaz, a fome... A fome era grande. Mesmo, você enfrenta Rottweiler, né? E a minha mãe também tinha que comer, não tinha muito tempo pra ficar fazendo mimizento, não. E aí eu fui lavando o defunto. E aí foi entrando dinheiro e tal. Só que aí vai aparecendo coisa meio punk, né? Porque quando vai pro ML não é aquela situação das melhores, né? É bem complicado, às vezes, quando chega. Aí nesse meio do caminho, uns 6, 8 meses disso, eu tinha um amigo meu que eu fiz amizade no colégio, Augustinho Sete, e o tio dele, a família, eles eram muito bem de vida, e falaram, pô, Gustavo, você não quer vir trabalhar comigo e tal? Aí a minha vida deu uma melhorada, porque passei a ter um dinheiro certo, né? E eles fizeram. Aí o tio dele colocou o colégio em dia, né? Eu pude voltar a estudar porque eu queria fazer faculdade. Era uma família já, vamos dizer assim, estruturada, que muito. viu... Porque eu tava estudando no colégio de pessoas com alto poder aquisitivo. Entendi. E eles foram, tipo... Pô, vamos ajudar. Tipo, o cara tá mesmo na... Ele tá no buraco cavando pra baixo, em vez de procurar uma corda pra subir, ele tá cavando o chão, né? E aí eles me ajudaram muito, eu sou realmente grato até hoje ao tio Luiz Antônio Sete, ao Augustinho, a mãe dele, a dona Vera. Realmente foi bem legal. E aí a vida andou, né? Aí mais tarde eu consegui um emprego, conheci um senhor aí ele era deputado, aí terminou o mandato, acabou o meu serviço lá. E eu fui trabalhar Tava tentando a vida e encontrei com um senhor que era dono de uma indústria de embalagem plástica. Uhum. Eu tô tentando adiantar, porque 53 anos, em 53 minutos não dá, né? Fica na paz. Aí com esse senhor que era dono da indústria. Uma indústria grande de embalagem plástica. Eu fiz amizade com ele, oferecendo alguma coisa que eu tava tentando vender. E ele, pô, você não quer vir trabalhar comigo? Aí eu, quero. E aí eu fui trabalhar nessa fábrica. E ele começou a me ensinar como é que mexia, como é que tocava a indústria, PCP, Programa de Controle de Produção, ou seja, eu fui entender de chão de fábrica. E trabalhava com ele os filhos dele. E um genro também, acho que, se eu não me engano, o Miguel, muito gente boa também. Nunca mais ouvi, mas ele fez uma diferença grande para mim também.
Aí nessa época, ele tinha uma unidade em Cuiabá. E ele falou, Gustavo, aqui você não vai conseguir passar do que você está fazendo, porque minha família é uma empresa familiar e não vai ter como. Se você for transferido para Cuiabá, eu posso te transferir como diretor de vendas, diretor comercial. Eu tinha 22 anos. Sem estudo, né? Porque eu não consegui fazer faculdade ainda. E aí eu falei, cara... Tô dentro. Onde fica Cuiabá, né? Eu não sabia se subia, se descia. E como é que eu vou pra lá? Andando, é de ônibus? Aí ele falou, cara, pega aí e vai, né? Viu a passagem, aí eu fui pra Cuiabá, trabalhei como diretor comercial. A gente conseguiu aumentar muito o volume de vendas na época. Legal. E aí ele me colocou como diretor industrial. E aí foi que eu comecei a pegar a manha do chão de fábrica, como é que funciona entregar, porque ele era um chão muito correto, muito sério no que fazia, né? E aí a gente tinha algumas carteiras, eu tô te adiantando para dizer como é que eu cheguei em Manaus, né? Legal. Aí, e ele, pela unidade, como vender para Manaus, né? É muito interessante em termos de imposto, é como se você tivesse, você se acredita e não paga o imposto, tem vários benefícios da Zona Franca. Então valia muito a pena vender em Manaus, porque eu conseguia vender com o mesmo preço, mas ganhando um crédito de imposto. Eu não sou contador, mas tem uma vantagem ali. E aí eu comecei a vender em Manaus, e com o representante comercial que tinha lá, vender em Manaus. E aí o maior supermercado que tinha na época, uma grande rede, ele tinha uma sacolinha de plástico onde fazia a impressão em uma cor só, de um lado da sacola. Uhum. O outro lado era transparente. E vender para sacolinha para supermercado, para quem tem indústria de embalagem plástica, é um negócio interessante, por causa do volume em tonelagem, né? Bom, a ideia não foi nenhuma ideia maravilhosa, mas funcionou. Pô, se ele tem um lado vazio, se eu procurar um fornecedor, alguém que vende produtos no supermercado dele e vender como mídia, como publicidade, considerando que em 97, 98 não tinha rede social. Eu faço parte de uma geração analógica, né? Não tinha publicidade, então se fizesse publicidade na sacolinha, para um era mídia e para o outro era despesa. Sim. Aí a gente encontrou uma indústria de leite local que topou fazer a publicidade. E aí eu fui no supermercado. Consegui falar com o dono. E o dono era judeu, e o dono desse supermercado, e também o pessoal da indústria de embalagem que eu trabalhava também. E aí eu coloquei os dois para conversarem. O presidente, os dois donos, né? Uhum. E aí eles fecharam e eu consegui vender esse volume grande de sacola. Bom, e aí a vida continuou rodando, e as coisas foram acontecendo e tal. O sucesso começou a aparecer. Cara, eu acho que o sucesso principal foi a venda do caixão. Foi bem legal a venda do caixão, assim, eu acho que foi um sucesso grande, porque convencer alguém para comprar é difícil, mas já estando morto é mais fácil, né? Ou seja, é o produto que casa direito, né, meu? Essa é boa. Não tem muito o que convencer, né? É mais difícil convencer a pessoa a fazer uma auditoria, mas, pô, falecido com o caixão... Precisa, né? Precisa, né? Tá com o produto certo na hora oportunidade, certa, né? o produto, vamos em frente. Entregando, e eu ganhava comissão, foi legal. Comprei um jogo de panela para minha mãe de vidro, na época. Bom, sua mãe começou a se orgulhar, falou, meu Deus, meu filho cara, ela tá indo num caminho que a gente nunca foi, né? Ela nunca mais foi despejada. Graças a Deus. Daquele dia, nunca mais foi despejada. Mas ela também batalhou muito. Ficou com a cabeça mais centrada um pouco, né? Aí ela ajudava a fazer comida congelada, aí dava curso de calcinha com uma máquina de costura. Tem até hoje a máquina de costura. A vizinha sempre ajudava ela, era a Ângela. Legal. Foi barra. Eu tenho as fotos disso tudo aí, eu acho que a maioria tem lá no meu Instagram. Tem algumas fotos da época que eu fui achando e fui colocando. Boa. Bom, onde é que eu tava? Eu tava na sacolinha. Na venda da sacolinha. E aí foi, né? E aí eu comecei a vender, diretor industrial, o dono chegou pra mim, seu Martinho. Gustavo, o que você mais quer? Falei, um carro. Ele falou, bom, então escolhe o carro que tu quer. Eu devia ter escolhido, eu escolhi, eu falei, pô, pode ser um Gol, que na época fazia muito sucesso. Ou era o Cadete GS, ou um Gol GTI. Eu acho que era quadradinho, o né? GTS ainda não era nem o GTI. Ou era azul ou vermelho, você podia escolher. Assim, pra quem tivesse dinheiro, um Banco Ricardo e tal. Falei, pô, eu acho que é um Gol, né? Aí ele, tá bom. Foi e comprou. Aí eu fui buscar lá em Aragaça, numa divisa com... Aí eu me senti muito importante, assim, sabe?
Foi a primeira vez que você se sentiu assim, pô, valorizado? Foi. E a carteira assinada como diretor, né? Assim, foi bem... Destaque, né? Isso você tinha que idade já? 22. 22. Foi tudo muito assim, muito atropelado. E foi muito bom, eu sou muito grato a ele, eu acho que, não sei se ainda está vivo, mas é uma pessoa foi muito bom comigo. Uhum. E aí, muito correto, assim, sabe? Ele ajudou muito a encaixar as coisas que não tinha como complemento do lado com meu pai como empresário. Meu pai foi muito bom como pai, minha mãe também. Apanhei bastante, porque eu aprontava, enchia o saco deles. E aí o chinelo cantava. Cantou. Mas ao mesmo tempo eu me senti com muito carinho. Sempre me trataram os dois com muito carinho, com muito amor. E peia também. Então, e hoje eu sei como foi difícil minha mãe ter dinheiro, juntar um dinheirinho para... primeiro Star Wars em 1978, 79, no Rio de Janeiro, me levar na Barata Ribeiro para assistir o filme. O ET, sabe? Eram coisas pequenas que na época eu não percebia, mas hoje eu vejo como era difícil para quem não tem dinheiro conseguir proporcionar para o filho. Às vezes os pais têm tanto, né? Proporcionam e às vezes o filho não tem noção. A gente não tem noção quando é criança. Não tem, quando é criança não tem. Vai entender mais depois que perde, né? E não foi diferente comigo. Bom, aí por um motivo ou outro a indústria dele fechou e eu fui para Manaus visitar um cliente. Que por sinal era o cliente da embalagem plástica que ele foi o patrocinador. Quando eu tô nessa empresa, chegou por acaso o dono da empresa da indústria que eu tirei o cliente, né, deles. Uhum. A que fazia a sacolinha de um lado só. Aí o dono da empresa, esse cliente começou a falar pro dono dessa empresa, pô, você lembra da sacolinha? Aí o cara começou a falar mal do pô, sacana e tal. Ele falou, tá do teu lado, foi ele que fez. Aí esse garoto? Ele falou, foi. Ele falou, você não quer vir trabalhar comigo? Só que ele não sabia que a fábrica tinha fechado, né? E você me devolve a carteira de clientes que você me tirou? Eu falei... Tá bom. O que você me oferece? Tal coisa. Ele falou, pô, você toca a fábrica. Eu falei, tá bom, feito. Claro que eu tô simplificando, mas as coisas foram mais complicadas, assim, no dia a dia. Sim, né? Teve um desenrolar de negociação. No meio e tal. Mas aí, bom, terminando isso daí, eu acabei indo trabalhar com ele. Só que eu fui morar minha mãe ficou em Cuiabá e eu fui para Manaus. Quando eu chego em Manaus, ele... Bom, você tem carro? Eu falei, tem um Gol lá em Cuiabá. Ele falou, bom, eu tenho aqui esses carros na garagem, se você quiser usar algum pra... Aí eu falei, fui lá olhar. Pô, era um Mustang 8 Cobra, 8 cilindros. Caramba! O outro é uma F-150. E o dele falou, esse aqui não vou te emprestar, que é uma BMW 540 que eu acabei de comprar. Não tinha muito esse negócio de SUV, né? Aí eu falei, pode ser esse Mustang? Ele falou, pode. Cara, aí eu vou te dizer. Uma máquina. Cara. Não era meu, eu era um motorista do Mustang, né? Mas já tá valendo. Cara, meu irmão, com 20... Aí eu já tava aqui com 26, né? 27 por aí. É muito bom. Assim, dirigir um bicho desse assim. Ainda não pagar, né? Vai de graça, né? Aí que foi mais gostoso ainda. E aí ele tinha lancha, a família dele eles tinham um helicóptero, ele ia de helicóptero trabalhar, o pai dele era dono de uma rede, um hotel gigante de selva e tal. Dizem que eles tinham fama de ser difícil, mas comigo foi, graças a Deus, tudo normal. E aí essa fábrica, depois passou um tempo, fechou, foi vendida para uma outra pessoa, essa outra pessoa queria tocar um negócio e aí parou. No meio do caminho, claro que eu estou direcionando para o trabalho que eu faço aqui, né? Teve várias nuances, várias né? nuances, mas eu estou tentando trazer para onde o serviço que eu realizo, já há quase 30 anos. Eu era amigo do superintendente, encontrei em Manaus o superintendente de um banco, que na época que eu estava em Cuiabá, ele era o gerente de uma agência em Cuiabá. E ele foi promovido como superintendente para um banco em Manaus. Uhum. E eu me encontrei com ele lá. Baita coincidência. Baita coincidência. Ele falou, pô, Meroli, você tá por aqui? Eu falei, tô e tal. Ele falou, pô, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, no momento eu não tô fazendo nada. Porque aconteceu da indústria e tal, porque passou pra fulano. Ele falou, sei, tá. Você não quer fazer avaliação para garantia bancária para uma linha de financiamento que tem de longo prazo que eu não quero falar os nomes, mas
Uma linha de financiamento. De longo prazo para empresas que estão no distrito, lá, na Zona Franca de Manaus. Entendi. Aí eu falei, faço, mas só que... eu fui fazer a faculdade de engenharia civil na época do Titanic, isso daí, mais ou menos, 98, 99, aquele filme tinha do Celine Dion. Eu tinha me sentido igual aquele Jack lá, que o navio afunda. Eu fui, lá vai defunto, vai pra cá, pra lá, chega diretor da fábrica e afunda o navio. Eu falei, pô... Você começou a faculdade quando tava na empresa... Dessa indústria em Cuiabá. Em Manaus. Em Manaus já. Porque esse que era o dono da empresa... Ele teve uma ideia muito boa de fazer o curso. Ele falou, pô, sabe, bora abrir um curso de psicologia, tem muita moça fazendo, eu vou querer fazer psicologia para poder ir à noite para a faculdade. Aí eu falei, pô, boa ideia essa tua, eu gostei da tua ideia. Só que quando chegou lá para fazer a inscrição, nós dois, pro vestibular, eu vi que tinha engenharia civil, que é o que eu sempre quis fazer. Aí, entre... fazer psicologia que não tem nada a ver comigo e a engenharia que eu sempre quis, eu resolvi fazer engenharia. Eu acabei passando, ele já é formado, ele é advogado e tal. Eu acabei passando no curso de engenharia civil e fiquei. Boa. Fui seguindo lá a faculdade. E foi um dos motivos que esse funcionário do banco, esse superintendente, perguntou se eu queria fazer avaliação para o banco de engenharia. Eu falei, pô, mas eu ainda não estou formado. Eu falei, procura alguém lá da faculdade que te dá aula, algum professor, alguma coisa, e credencia ele e você trabalha junto. Você faz a venda e ele faz a avaliação e assina e entrega. Você fica como vendedor dele, mas o negócio é teu, né? Aí eu falei, pô... Boa ideia. Gostei. Aí eu fui e procurei, em vez de eu procurar o mais sábio, né? Eu procurei a professora mais gente boa e bonita que tinha na faculdade. Aí eu perguntei pra ela, você quer ser credenciada do banco, fazer os laudos e tal? E eu, mas eu não sei vender. Eu falei, fica tranquila que se for preciso a gente dá, eu vendo e você faz o laudo. Chegou cheio de si lá com a professora. Ui, cara. Mas não tinha nada a ver entre eu e ela, assim, só porque, é muito melhor conviver com uma pessoa bacana do que com um cara meio chato, né? Imagina, pegar aqueles professores de cálculo que ficam fazendo 200 mil contos, sempre tá certo, nunca tá errado, pô. Boa. É muito chato, né? Conviver com quem nunca erra, né? É melhor pegar uma professora, não me dava falta quando eu não ia pra aula. Legal. Eu falei, essa é gente boa, vai... E era bonita também. Merece esse negócio. Você merece esse negócio. Cara, ela saiu de um Uno, na época era um carro usado, e comprou um New Civic Zero. Um volume de negócio que foi surgindo de avaliação, assim, foi um negócio que bombou muito, rodou bem Você ajudou a professora a crescer na carreira. E eu também, foi muito bom para todo mundo, o banco ficou satisfeito, eu acredito, na época, o cliente também. Era um volume alto de operações de avaliação. Foi. E aí, que tipo de avaliação? Por exemplo, o sujeito ia conceder um empréstimo para um imóvel, você ia avaliar o imóvel. Assim, como é uma linha industrial, uma linha de financiamento do norte, normalmente são indústrias. Em Manaus são 2.000 indústrias. Mais ou menos. Muita indústria. Tem as empresas de classe global e tem as empresas que fornecem para as empresas de classe global e tem as outras fábricas que não fornecem, não pertencem a esse nicho, que normalmente é 2 rodas ou eletroeletrônico, e produz alguma coisa que vale a pena um incentivo. Vamos supor, leva para fazer lá e traz de volta aqui para São Paulo. E aí o dinheiro desse banco, do banco do governo, você tem 2 anos de carência, normalmente, né? E 8 anos para pagar. Como o nosso dinheiro é muito fraco, né, em relação ao dólar, em 10 anos o dinheiro sempre desvaloriza em relação ao financiamento que é com taxa menor. Então, se a indústria fizer uma conta de quanto que ela vai pagar em 10 anos, em dólar, sendo empresa de classe global, ela vai ver que vale a pena. O que dá é dor de cabeça conseguir o dinheiro. Mas funciona. E aí tinha um economista muito sério, super bem conceituado na cidade, que eu acabei conhecendo nessas operações, e ele fazia o projeto econômico. E às vezes claro que o cliente pode escolher o projetista, né? Mas os principais projetos normalmente, não sei hoje, eu não atuo mais nessa área, mas ele sempre fez os maiores projetos e tal. E ele era uma pessoa super agradável, assim, muito intelectual e tal, da cidade. E para mim virou uma referência, tudo que ele falava, assim, eu escutava muito, que ele é professor da faculdade e tal, um economista super conhecido lá em Manaus. E eu
fui muito grato por tudo que ele foi me indicando, me ensinando, e eu fui fazendo os laudos e a coisa foi indo. Quando chegou 2007, veio uma lei que era a Lei 1163. Claro que eu estou trazendo, né? Teve altos e baixos, momentos difíceis e tal. Mas no fluxo bem melhor do que lavar de fundo. Nessa época já não faltava dinheiro. Dava para viver bacana. Já tinha uma casa, carro, já estava bem encaminhado. E realizado como pessoa. Eu acho que. E já tinha terminado a faculdade também, aí a própria professora. O legal, só um comentário, é que assim, a origem pode até dificultar o desenvolvimento pessoal e profissional, mas não determina, né? Porque assim, pela história que você contou, né? Sua família não estava tão bem estruturada. Nada. Você passou por desafios muito significativos que geralmente levaria você a ter uma vida Tinha um mimizento da vida. Muito difícil, né? Ou ser aquela pessoa que fica falando que a vida foi difícil, isso e aquilo. Mas você conseguiu, graças a Deus e com o apoio de muitas pessoas, sim. Vamos dizer assim, ser vitorioso e um homem se tornar um homem de sucesso, né? Isso é legal. Dentro do que eu faço, a gente acabou sendo líder de mercado local durante um bom período, né? Aí depois eu parei de me preocupar com isso e me preocupar mais com a realidade do meu dia a dia do que ficar medindo se o concorrente está tendo volume de serviço. Eu não acho que cada um tem um espaço, né? Claro, cada um tem um espaço. Não precisa ser... E vai nichando, né? Hoje, concorrente, vamos brigando medir até aqui, sempre. Vamos medir aqui se eu tenho 10 clientes a mais, menos. Se eu tenho mais funcionário ou menos funcionário, se eu faturei R$1 a mais ou a menos, né? O que importa, né? E às vezes o cara vira colega, né? Ou às vezes inimigo também, porque aquele concorrente direto, né? E aí a vida anda, né? Sim.